pastor Éder deu início a esse texto do Evangelho de João, capítulo 21. Dividimos ele em duas partes aí, porque senão a gente ia ficar pelo menos umas 3, 4 horas aqui ouvindo os caras falar. Então ele deu a primeira parte dizendo a respeito da lapidação de Pedro. Nós vimos o piquenique que Jesus ele preparou para os seus discípulos quando eles chegaram ali na Galileia, né? E a maneira com que ele trabalhou ali com Pedro, chegando ali naquele momento. Uma boa caminhada eles tiveram aí desde de onde eles estavam até este lugar. E hoje nós vamos pegar essa segunda parte que o pastor Éder começou introduzindo a respeito dessa lapidação. Na mensagem passada ele mostrou a respeito como que uma pedra toda rústica, toda feia, de qualquer forma assim, ela vai sendo lapidada e ela vai tomando a sua forma, ela vai pegando aquele brilho e como ela se transforma naquilo que o Senhor ele tem nos preparado a cada dia para chegarmos a alcançar no dia em que Ele vier nos buscar e transformar-nos e levar para uma vida eterna, onde teremos gozo, paz e abundância. E Pedro é uma pessoa que eu quero usar nesse texto, que esse texto já transparece muito a respeito da vida dele, e o que ele representa, quem ele representa, né, nessa parte, nesse contexto que nós vamos estudar hoje. Quero tentar mostrar um pouco do que nós somos. Conversava com um amigo e a gente comentava o quanto nós somos parecidos com Pedro, né? A gente até fez uma brincadeira que nós temos o DNA de Pedro nas nossas veias. Mas muitas coisas que a gente faz na vida, tanto erros quanto acertos, nós vemos na pessoa de Pedro como que nós somos. E na medida do possível, né, tanto eu quanto os amados irmãos possamos aprender, né, reconhecer em nós aquilo que nós realmente somos e como Cristo quer que nós sejamos, a que ponto Cristo quer que nós cheguemos, né? E para manter o título do que a gente está trabalhando nesse texto, nós deixamos ali, lapidando Petros, né? Você sabe que Petros é a palavra, é o nome original de Pedro, né, que significa pedrinhas, fragmentos de pedra. E na mensagem passada não quero dar mais nenhuma explicação, porque já foi explicado bem aqui o que foi dito a respeito do nome de Pedro, quem ele era, quem ele foi, o que Jesus fez com ele, né? E algo muito importante que talvez para aquilo que o Senhor nos comissionou, né? Nós vamos ver como que foi trabalhado essa fase anterior de Pedro para o que ele fez aqui, para o que ele será. Algumas coisas ainda vão ficar na expectativa, porque nós veremos isso em Atos, né? Começaremos a exposição no livro de Atos e a partir daí a gente vai ver muitas outras coisas, muitas novidades. Então quero deixar os irmãos na expectativa de prestarem bem atenção, de virem participar dos cursos, para a gente participar junto de mais essa jornada aí que teremos em Atos. E algo que a gente vai ver nesse texto aqui, eu vou dizer transformação, mas não também o início, porque nós já vemos quanto o Senhor trabalhou na vida de Pedro, desde antes dessa passagem, durante dela e depois. Mas essa mudança do alto, o eu, aquilo que eu penso que eu sou, ou aquilo que eu realmente sou, ele se transformando para o alto, ou seja, na questão da vontade do Senhor, na questão daquilo que é o padrão de Deus para o homem, que é a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos ver assim como que foi algo muito interessante que nós podemos já ter aprendido na nossa vida, podemos aprender agora e principalmente aplicar aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, logo no início do texto, nós vemos Jesus ele trazendo Pedro para uma
tal situação, que logo que os discípulos foram chamados até esse lugar, Jesus ele meio que destacou, falar para os meus discípulos, e disse também para Pedro se encontrar comigo lá na Galileia. E parece, não tenho certeza dessa informação, mas parece que do lugar onde eles estavam até o Mar da Galileia, parece que dava cerca de uns 100 quilômetros mais ou menos. Então para pensar na jornada que eles tiveram de andar isso daí tudo a pé, porque não tinha Shinkansen, não tinha ônibus, talvez um camelinho ou um cavalo, alguma coisa assim, mas não parece que foi a realidade do que eles usaram. Eles foram a pé mesmo, né? E essa primeira passagem que Jesus começa a dialogar com Pedro, né? Depois que eles chegaram, eles tiveram um piquenique, e agora que parece que surge um diálogo do Senhor Jesus com Pedro, eu quero ser bem cuidadoso aqui para não me interpretarem mal, tá? Mas nós vemos Jesus perguntando 3 vezes para Pedro se Pedro o amava, né? E com base na vida de Pedro, naquilo que ele passou e no que nós veremos também adiante em Atos, né? E com algumas declarações que nós vemos também de Pedro em sua carta, em 1 e 2 Pedro, nós conseguimos fazer uma certa imagem de como teria sido essa conversa, né? Do que Jesus estava preparando, o que Jesus estava perguntando para Pedro, para que Jesus estava perguntando para Pedro. Eu consegui, né, ver 3 perguntas iguais, que são 3 perguntas diferentes. Compliquei? Vou tentar explicar, tá? 3 vezes o Senhor ele pergunta. Então, começando ali já no versículo 5, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Né? Começando por aí, essa é a primeira pergunta. Essa primeira pergunta, ela dá um certo... Parece que Jesus ele pergunta, mas com algum motivo, né? E a maneira que Jesus coloca as palavras, né? Perguntando a Pedro se ele realmente... Uma coisa que está bem destacado aí é essa palavra agapau e filéu. Todos acho que já têm a consciência do que significa essas palavras, que é amor no idioma grego. Só que cada uma delas, ela tem um sentido diferente. Agapau, ágape, que é o nome da igreja, um amor de Deus, um amor sacrificial, um amor que você daria a sua própria vida pelo seu irmão, pelo seu próximo, colocar dessa maneira, né? E a maneira com que Pedro responde também nessa segunda parte, disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Quando você vai para o texto original em grego, ele usa a palavra filéu, que tem o sentido de você, de um amor fraternal, de um amor de um amigo. Senhor, eu gosto de você, né? Então, essa primeira pergunta, meio que ficaria desse jeito: Pedro, você me ama? Você me ágape? Você daria sua vida por mim? Pedro olha para o Senhor e responde: Senhor, eu gosto do Senhor. Parece aqui, e a gente durante o caminhar do texto a gente vai começar a entender melhor essas coisas, que dá um certo tem um objetivo, não uma mensagem obscura, uma mensagem mística ou algo nesse sentido, né? Mas quando Jesus fala no final ali: cuide dos meus cordeiros, né? Dá uma ideia a respeito de alimentar os cordeiros, ou seja, tem algumas versões que falam apacentar ou apaziguar, que dá o sentido de cuidar, mas não como se você fosse o dono delas, mas um servo do Senhor, alguém que cuida de algo que não é seu, mas com todo cuidado, com todo amor, né? E Pedro ali nessa primeira pergunta, parece que
ele tem uma certa consciência, porque nesse ponto, Pedro, ele tinha acabado de passar, já tinha alguns dias, mas ele tinha acabado de passar pela crucificação de Cristo, e antes disso, ele tinha negado a Cristo. Lembra que Jesus chegou para ele, e Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, por ti eu daria a minha vida, né? Não faças isso contigo mesmo. Ele, de uma certa maneira, ele reprova Jesus, ele contraria aquilo que Jesus já estava destinado a fazer, já tinha consciência, era necessário que acontecesse a crucificação. Pedro, ele tenta chegar para Jesus com os seus olhos, com a sua consciência humana, né? Com base nas coisas que ele sabia, que ele já tinha aprendido na vida, que isso daqui era bom, que isso daqui, essa realidade desse mundo era boa, que os seus amigos eram bons. Na sua cabeça, ali naquele momento em que ele repreende a Jesus, ele está querendo, livrar Jesus ali de um sofrimento que ele acha, talvez, por falta de conhecimento, desnecessário. Mas Jesus corrige ele, né? E fala para ele, declara para ele de que ele negaria ao Senhor 3 vezes. E depois dessa negação que Pedro fez com Jesus, passou a crucificação, passou aquele momento em que eles estavam com medo ali na casa deles ali, medo dos judeus chegarem e abordarem eles, acusando eles de ser amigos daquele que foi crucificado, e talvez fazerem uma certa lista, pegar um de cada vez, aquele sentimento de perseguição, né? Eles estavam num momento bem tenso, e de repente ele vê Jesus ressuscitado, recebe a notícia de Jesus ressuscitado, vai até o túmulo para ver se era verdade. Então passou tudo isso, Jesus ele apareceu entre os discípulos, e depois em uma de suas aparições ele fala para que os discípulos se encontrem com ele nesse local, e Pedro vai para lá. Imagino nessa caminhada de mais ou menos uns 100 quilômetros, Pedro andando, e em cada passo que ele dava, ele se lembrando das coisas recentes que aconteceram na vida dele. O sacrifício de Cristo, toda a crucificação, a negação dele, ele pensando: poxa, será que eu vou chegar lá? O que o Senhor vai falar? O que ele vai pensar de mim? O que vai acontecer comigo? Poxa, eu não sou capaz disso. Sempre Pedro, até esse momento, com a sua consciência de homem, pensando naquilo que ele tinha feito, triste da situação, como seria, imagina a bagunça que estava a cabeça de Pedro. Então ele chega ali, depois de terem feito o piquenique, depois do milagre que Jesus também fez ali da grande pesca milagrosa, eles estão num momento onde que Jesus chega e pergunta para ele: Pedro, você me ama, mas você daria a sua vida por mim? Né? Agapas me, não sei como que diz no grego, como formaria essa frase, mas ele usa essa palavra, que é o amor sacrificial. Você realmente daria a sua vida por mim? Pedro responde firmemente: Senhor, eu gosto do Senhor. Ele usa a palavra filéu. Eu tenho um sentimento pelo Senhor. O Senhor é meu camarada, eu gosto do Senhor. Parece que há uma certa consciência no Pedro, um certo autoconhecimento por causa das coisas que se passaram. E Jesus ele faz essa pergunta. No meu ponto de vista, ela parece um pouco, até, não sei se vai ser muito ousado eu falar essa palavra, mas meio que objetivo, meio que com a intenção de, não de Cristo saber a condição dele, porque Cristo sabia de uma certa maneira, né? Mas para que o próprio Pedro soubesse a condição em que ele se encontrava. Então, Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Senhor, eu gosto de você. Um autoconhecimento de si próprio. Então, Jesus ele chega e fala: cuide dos meus cordeiros. E em seguida, Jesus novamente, no versículo 16, ele vai perguntar novamente a Pedro:
Então, como diz o texto, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? De novo, observe a palavra: você daria sua vida realmente por mim? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Da mesma maneira, com a mesma firmeza, aparentemente com a mesma consciência do que ele estava reconhecendo aquilo, né? E Jesus agora ele muda a palavra. Ele não fala cuide dos meus coisas, mas ele fala pastoreie as minhas ovelhas. E é interessante essa palavra do pastorear as ovelhas também, porque ela tem o sentido de cuidar daquilo também que não é seu propriamente, né? Mas a cena aqui, quando fala a respeito do pastoreio, de você alimentar as ovelhas, de você pastorear elas, de apacentar, de apaziguar, é como se fosse você cuidando de algo, de uma pessoa que ama muito essas coisas. E você tem a função de cuidar daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Tá complicado? Ou tá dando para entender? Né? Porque é muito importante nós observarmos isso, principalmente da questão do pastoreio. Uma vez o pastor Éder falou para a gente, não somente a igreja aqui, mas muitas pessoas chegam para pastores, líderes de igreja: pastor, aquele cara é o pastor, ele é o pastor de não sei o que. Pastor não é título, não é um cargo que você tem na igreja, mas pastor é uma função, pastorear, cuidar daquilo que é do Senhor Jesus. E nisso, quando nós tivemos aqui com o Elisandro a exposição do livro de Tiago, ele falou a respeito dos didáscalos. Alguém lembra do que eram os didáscalos? Os professores, os mestres. Nós, como cristãos, temos sobre nós a responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor. Nós temos a responsabilidade de apacentar, de apaziguar, de alimentar, de cuidar delas. E nós temos, Jesus, ele quando lançou a grande comissão, isso era para que você pregasse o evangelho, espalhasse por toda a ide, pregar o evangelho, porque o que é o evangelho? Acho que eu não vou precisar explicar aqui, né? Por toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. E nós temos essa função de pastorear as ovelhas. Mas às vezes pode vir na nossa cabeça aquela pergunta: poxa, mas eu estou ali na igreja, eu não faço nada, eu não falo da palavra para ninguém, ou tenho dificuldade, ou tenho qualquer coisa assim. Lembre-se que você é um pastor da sua própria família, dos seus amigos, do seu ambiente, onde você trabalha, onde você vive, onde você passeia, porque aonde você está andando, o Senhor ele está te conduzindo e você está sendo luz daquele lugar. Você está dando seus exemplos, por mais que você não perceba. Se você anda como um verdadeiro cristão, as pessoas estão te observando, e nisso nos tornamos responsáveis pelo anúncio do Evangelho. É algo que nós devemos observar muito. E conforme o texto, vem a terceira pergunta de Jesus. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Aí uma coisa para a gente observar aqui também. Jesus ele muda a palavra. Ele já não usou agora o ágape. Você daria a sua vida por mim? Você se sacrificaria por mim? Você trocaria essas coisas que você está vivendo na sua vida, que você já viveu, as experiências que você teve? Você teve muitas experiências com a pesca, ele teve tantos sucessos, teve tantas frustrações também, mas ele é um cara que, Pedro era uma pessoa que quando teve a primeira pesca milagrosa, Jesus chegou para ele, eles tinham voltado de uma tarefa enorme, de um dia cansativo, que eles ficaram jogando a rede lá o dia inteiro e não conseguiram pegar nada.
Chega lá no momento, Jesus ele pede um barco emprestado ali para poder pregar para a multidão, e chega para Pedro e fala assim, ó, vocês não pega a rede e lança lá, né? Um cara que era carpinteiro, que era dali da região, Pedro deveria ter já um conhecimento, com certeza já tinha um conhecimento dele, né? Mas as pessoas também demonstraram que conheciam o pai dele, também pelo ofício, por ser carpinteiro. Vai chegar para um pescador profissional que Pedro, aparentemente ele era sócio com o pai de João, né? E tinha a empresa, o negócio deles de pesca ali. O cara que sabe tudo, conhece o mar, praticamente todos os dias está pescando, está fazendo os seus afazeres lá. Chega um carpinteiro que tem um ofício que não tem nada a ver com pesca, chega para ele e fala assim, ó, joga as redes do outro lado que você vai pegar. Ele já ficou meio estranho, mas olha, a gente já passou o dia inteiro aí, a gente conhece o mar, sabe como é que tá as coisas, mas pela sua palavra eu vou jogar. Eles vão e conseguem pegar faz aquela pesca milagrosa, consegue aquela multidão de peixes onde as redes quase começaram a se romper, né? E Jesus, ele nessa situação aqui em questão da vontade, da submissão, Jesus perguntando para ele com essa palavra filéu, ele já está mostrando para Pedro a situação que ele se encontra, né? Primeiro ele dá mostra para Pedro a questão do autoconhecimento, aquilo que Pedro realmente é. Na segunda pergunta, ele já coloca uma questão de um pastoreio, de um cuidado pastoral do rebanho, como diz o título. E agora, na terceira vez, ele já traz a respeito da submissão à vontade de Deus. Essa vez, da pesca milagrosa, Pedro ele chegou a fazer aquilo que Jesus tinha mandado pela palavra dele. Ele ficou submisso à vontade do Senhor, mas ele ainda era Pedro, aquele Pedro que estava passando por uma lapidação. Ali foi o início dessa lapidação, porque ele teve os seus momentos com Cristo. Então, aqui, quando Jesus pergunta para ele se ele ama, mas com amor filéu, em seguida, a palavra diz que Pedro ele já ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez se ele amava. Mas eu posso estar sendo um pouco ousado de dizer isso aqui, mas parece que nessa terceira vez houve uma certa consciência mais firme daquilo que Pedro era. Ele reconheceu até um certo ponto, digo até um certo ponto porque nós vamos ver outras coisas em Atos, mas até um certo ponto, mas de uma maneira mais concreta, aquilo que ele realmente era. Pedro, ele entendeu que ele não tinha capacidade de fazer aquilo. Ele não era uma pessoa, nós vemos as atitudes dele antes dessa passagem, de uma pessoa que ele se colocava à frente das situações. Ele tomava autoridade, ele tinha uma certa liderança, até mesmo sobre os outros discípulos, porque principalmente quando ele chega aqui nessa passagem, ele chega daquela caminhada toda até a Galileia e chega para os discípulos, Jesus não encontrou Jesus ali e fala, vou pescar, né? Olhando para os textos antes e depois, olhando para a história e todas as informações que a Bíblia nos traz a respeito disso, parece que Pedro ele estava já numa situação onde ele queria chutar o balde, abandonar tudo, voltar para aquilo que ele queria fazer, que ele tinha já experiência de fazer, aquilo que ele já dominava, que era a pesca, ou que ele queria já abandonar todas as coisas para poder se sentir incapaz de fazer aquilo que Jesus tinha falado para ele fazer. Quando Jesus fala para ele, fala para que ele é Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra muda nessa passagem. Petros é os fragmentos de pedra. Petra, na palavra grega, é uma rocha inabalável, uma rocha muito forte, que seria o próprio Cristo, não Pedro.
Porque ele muda os termos ali e ele aponta para si próprio, que sobre esta pedra ele edificaria a igreja. Porque Pedro era um fragmento de pedra, ele não tem capacidade, ele é um ser humano, ele é como nós somos. Ele não tinha a capacidade, assim como nenhum de nós temos, de fazer a obra que Cristo faz na vida de qualquer pessoa, inclusive na nossa. Então, ele entende, e novamente, pela terceira vez, ele chega para o Senhor e responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus novamente repete para ele: cuide das minhas ovelhas. Entende que desde a primeira pergunta, Jesus lança uma pergunta, Pedro ele entende e responde, e Jesus comissiona ele. Mas não para que o próprio Cristo entendesse, mas para que o próprio Pedro entendesse, como se estivesse se colocando no seu próprio lugar. Pedro, está vendo? Né? Eu fico imaginando Jesus fazendo essas perguntas, às vezes para mim entender alguma passagem bíblica, ou mesmo qualquer outras coisas que a gente está conversando, né? O Elisandro sabe bastante disso, que eu gosto de fazer muito filminho, assim, eu gosto de fazer cenas, eu gosto de desenhar e tentar saber como que foi aquela ideia. Eu fico pensando em Jesus perguntando para Pedro, e em cada vez que ele pergunta para Pedro, eu fico imaginando se não passou um filminho na cabeça de Pedro, por exemplo. A primeira vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro se lembrando, por exemplo, de uma passagem, essa passagem que eu acabei de citar agora, de Jesus declarando para ele que ele é Pedro, que está lá em Mateus 16, né? E passando aquela situação. Quando acontecem algumas coisas marcantes na nossa vida, a gente começa a lembrar de coisas que a gente já passou, experiências, lições que a gente teve. Eu imagino passando isso na cabeça, não estou falando que passou, tá, gente? Estou imaginando, né? Para tentar chegar a essa resposta que Pedro dá. Mas imagina Pedro pensando quando Jesus estava declarando que ele era Petrus, e a maneira que ele mesmo se colocou: Senhor, não vai fazer isso com você. Para outra passagem que estava marcando. Mas tipo, a maneira que Pedro se colocava diante das circunstâncias, das situações, quando ele tomava a frente e respondia, né? Ou seja, ele dava alguns sinais, algumas características de uma autoconfiança. Senhor, eu não vou deixar ninguém fazer isso com você. E até mesmo esses aqui que estão conosco, se o Senhor deixar, se o Senhor acontecer qualquer coisa com o Senhor, se eles deixarem o Senhor aí, pode contar comigo que eu estou com o Senhor. Imagina Pedro pensando numa situação dessa, e logo em seguida ele pensando na primeira vez, quando ele estava entrando ali no pátio que Jesus ele tinha sido preso, estava sendo castigado. Quando João entrou ali no pátio dos sacerdotes e ele ficou do lado de fora, Pedro ali na porta, a mulher chega, olha para ele e reconhece, e fala assim: você não é um daqueles? Essa é a primeira vez que Pedro nega Jesus. Então pensa, eu fico imaginando como se Pedro estivesse lembrando das vezes que ele se colocou como uma pessoa forte, autossuficiente para proteger o Senhor, ligando já com a primeira vez em que ele nega ao Senhor. Ele chega e responde ao Senhor: Senhor, eu gosto de você. Na segunda vez também, fico imaginando a mesma situação de Pedro, ele dizendo que daria a própria vida para ele. Como nessa segunda pergunta nós pelo menos eu, vi um pouco desse chamado pastoral de Pedro, porque Pedro ele era respeitado pelos outros discípulos. Quando ele falou que ia pescar, todos eles chegaram e falaram: então nós vamos também. Isso dá uma certa característica de liderança. E Pedro, ele começa a lembrar talvez de quando o Senhor falou a respeito de que ele era o bom pastor.
e ensinou aos discípulos como que era isso, quem ele era, Jesus se revelando como Senhor, como pastor, como o próprio Deus. Na terceira vez também, quando Jesus está prestes a ser preso, que chegou o soldado, Judas com todos os soldados, com toda a escolta lá, para prender Jesus, Pedro ele chega, puxa a espada lá e corta a orelha do rapaz lá do Malco. Jesus ele também repreende. Consegue perceber essa mudança daquilo que Pedro era para a própria declaração que ele está fazendo aqui? Senhor, várias vezes eu falei que daria minha vida por ti, mas realmente eu gosto do Senhor. Eu gosto muito do Senhor. Então, ele reconhece aquilo. Então, Jesus pergunta para cada um de nós: tu me amas? Como que nós responderíamos isso para o Senhor? Será que nós teríamos a mesma consciência, a mesma intensidade de resposta para o Senhor? Ou a gente acabaria ficando dando uma resposta assim, tipo, agora está tudo bem, você já passou pelo sacrifício, já morreu, já ressuscitou, estou aqui, eu amo o Senhor, filhão, gosto do Senhor, apacenta minhas ovelhas. Nós, como cristãos e responsáveis por essa apaziguação, por esse cuidado das ovelhas do Senhor, como que nós nos apresentamos diante dele? Como que nós cuidamos daquilo que ele tem nos entregado? Como que nós temos agido diante desta grande comissão que ele nos manda fazer? E nos versículos seguintes, de 18, continua dizendo: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Em seguida, versículo 19, ele já diz o que significa isso. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Essa frase que ele diz, estenderá as mãos, naquela época, era como se eu chegasse para qualquer um de vocês aqui, pelo menos de falar português, e falar assim: mano, a casa caiu. O que vocês entendem disso? Sujou. É uma frase que, tipo, a casa caiu, e literalmente você interpretando isso, você fala, pronto, virou sem terra, né? Mas significa que alguma coisa ruim aconteceu, né? Então, por isso você vai tomar cuidado. Essa frase, estenderá as mãos, ela era específica para a questão da crucificação. Por isso que João, ele já, no versículo 19, ele explica isso, porque ele já estava há um bom tempo depois, quando o Evangelho foi escrito, muitas coisas ali já tinham acontecido, inclusive a morte de Pedro, né? João, ele já tinha, provavelmente, creio, que tinha as informações, até mesmo de como Pedro ele morreu, e ele já explica essa questão aqui. E então ele disse, no finalzinho do versículo 19, então ele disse: siga-me. Esse siga-me também, olhando um pouco a alguns estudos, às vezes você tem a tendência de pensar que Jesus, quando ele fala siga-me, ele se levanta do lugar dele ali e vai para algum lugar, e Pedro vai atrás dele. Mas esse siga-me, ele é muito mais enfático, porque ele vem logo após Jesus falar para ele a maneira em que ele ia morrer. Jesus está dando uma certa ordem, ele está dando uma ordem para Pedro: me siga, ou seja, não fuja das coisas que eu te disse, porque vai acontecer. Seja firme, seja forte, por mais que te pareça
doloroso, por mais que te pareça difícil ou qualquer coisa assim, Pedro, você entendeu quem você é. Se coloque sob minha vontade. Seja firme. Vá em frente. Não dá para trás não. Ele entendeu, ele teve a consciência. E mesmo assim, Jesus ainda dá essa ordem para ele. E essa é uma maneira em que ele glorificaria a Cristo com a sua morte, com a sua maneira de morrer. Porque, de uma certa maneira, o fato dele ter declarado a Jesus que ele daria a própria vida por Cristo, de alguma maneira, Deus fez com que as palavras de Pedro se concretizassem. Mas tudo isso para a glória de Deus. Não porque Pedro falou que faria e ele ia cumprir. Não, se eu falei que fiz, por mais que eu tenha escorregado, eu vou fazer. Mas que isso glorificaria ao Senhor. Que isso traria uma das coisas que as pessoas julgam muito o cristianismo, é a questão da veracidade do Evangelho. Eles ficam perguntando se realmente Jesus existiu, se ele morreu, se ele ressuscitou. Morreu é certo, mas se ele ressuscitou, se ele fez as coisas que fez, né? Agora, como é que pode uma pessoa morrer sendo crucificada por uma verdade que ele crê com toda a sua alma, com todo o seu coração, e ele tem certeza daquilo que ele viu, que ele presenciou? Porque no caso de Pedro, ele era uma testemunha ocular, ele estava ali quando tudo aconteceu. Como é que uma pessoa ia entregar a vida por uma mentira? Não tinha como. Então hoje, tanto naquela época quanto hoje em dia também, uma coisa que não tem como negar que essas coisas foram reais, por causa também das atitudes desses discípulos que morreram por uma verdade. Não só os discípulos, mas todos os mártires que morreram também por essa verdade que nós cremos pela fé, que Cristo, Deus, veio fazer a este mundo para concluir a sua obra. E Pedro, ele glorificou ao Senhor. Ele entregou a sua vida, e nós, novamente eu vou dizer que a gente vai ver agora no livro de Atos quantas coisas Deus ele fez através da vida de Pedro, e como que foi muitas vezes as atitudes de Pedro em relação àquilo que o Senhor tinha para ele. Nos versículos seguintes, versículo 20, nós vemos algo bem interessante aqui. Diz: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. No caso, João, né? Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? E quando Pedro viu, ele perguntou: Senhor, o Senhor também está falando tudo isso? O Senhor está me falando que eu vou te glorificar com a maneira que eu vou morrer? Mas e o cara aqui? É até engraçado essa situação, né? Porque parando para pensar na pessoa que Pedro era, a maneira em que às vezes ele fugia, né? E até uma coisa que eu acho bem interessante pautar aqui, não fugindo muito do assunto, mas Pedro, ele negou a Cristo. Quando ele negou a Cristo, ele negou num momento de fraqueza. Realmente, quando ele falava que queria dar a vida pelo Senhor, que ele não ia deixar acontecer nada com o Senhor, ou as atitudes que ele tomava em relação a querer proteger ao Senhor, ele tinha um sentimento pelo Senhor, ele tinha uma amizade, ele tinha uma afeição por Cristo. Ele só não entendeu as coisas que eram necessárias a acontecer, que isso só veio à consciência dele futuramente. Mas Pedro negou a Cristo num momento de fraqueza, e muitas vezes a gente se pergunta: mas qual é a diferença de Judas e de Pedro? Porque Judas também traiu o Senhor. De certa maneira, Pedro também traiu o Senhor. Mas uma coisa que difere, é uma diferença enorme, é a questão de Pedro ter negado ao Senhor num momento de fraqueza, num momento de medo. Não era a vontade de Pedro negar ao Senhor. Ele amava o Senhor.
Ele queria muito proteger o Senhor. Judas foi diferente. Ele fez as coisas de caso pensado. Ele fez para entregar ao Senhor a morte mesmo. E até parando para pensar nessa situação aqui dessa curiosidade de Pedro, dele atentar para aquele que estava do lado, meio que tipo, você vou morrer desse jeito? E quanto a ele aqui, como é que ele vai morrer, né? Talvez uma certa preocupação, talvez consigo, ou mesmo com João, ou tão somente uma curiosidade, mas Cristo estava cheio de dar uma resposta para ele, né? Em seguida, Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso lhe importa? Outra vez, logo em seguida, Jesus fala: quanto a você, me siga, siga-me você, enfatizando de novo a atenção de Pedro, o foco de Pedro para aquilo que ele já estava destinado. Ou seja, algo que nós devemos também observar na questão da nossa responsabilidade do anúncio do Evangelho. Então, não se preocupe com aquilo que há de acontecer com aquele que está do seu lado ou que está na mesma situação que você. Se você está num ambiente onde vocês estão com um propósito de glorificar ao Senhor com a sua vida, com todas as coisas que você tem, com toda aquilo que Deus colocou nas suas mãos para que você administrasse, mantenha o foco. Ontem nós vimos aqui no estudo da família, em Provérbios, a questão de você manter o foco naquilo que, a questão do olho, você manter o foco naquilo que Deus está te conduzindo, né? Em outras palavras. E não se preocupe com o que há de acontecer, mas siga aquilo que Jesus te levou a fazer. E foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que lhe importa. Então, em seguida, no versículo 24, nós vemos a conclusão de João, não somente dessa parte aqui que ele dá testemunho, mas também de todo esse Evangelho. Nós vimos nos capítulos anteriores a respeito do propósito com que João escreveu esse Evangelho. E aqui ele concluindo, diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus ele fez também muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para que os livros que seriam escritos. Este é o discípulo. Nós temos sido testemunhas daquilo que Cristo, pela fé, Cristo fez. A obra que a questão dele vir ao mundo, entregar a sua vida, pagar o pecado que era para a nossa condenação, o propósito com que ele vai voltar para buscar a sua igreja e nos levar para uma vida eterna com ele. Nós temos sido testemunhas disso pela fé, e João ele foi não somente pela fé, mas ele como foi uma testemunha ocular. Então talvez a nossa conclusão deva ser relacionada no mesmo sentido em que João ele trouxe essa conclusão. E nós vimos a respeito do autoconhecimento, a maneira que nós vamos levar esse Evangelho, como nós seremos testemunhas do Senhor Jesus. Algumas coisas que nós precisamos observar na nossa vida, se isso está acontecendo, se isso é firme na nossa vida, a questão do autoconhecimento. Jesus ele pergunta para cada um de nós: você me ama? Você daria a sua vida por mim? Como você responderia isso ao Senhor? Você teria consciência da resposta que você daria a Ele? Você também teria o cuidado pastoral daquilo que Jesus ele entregou nas suas mãos? Lembre-se, as ovelhas que estão sob sua responsabilidade não são suas, são do Senhor. Então você precisa ter este cuidado na questão do pastoreio do rebanho do Senhor Jesus. Nós devemos também nos submeter à vontade de Cristo,
reconhecendo como Ele sendo o Deus soberano, aquele que tem o controle sobre toda a nossa vida, sobre toda a história da humanidade, sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Ele é um Deus eterno. Compete a nós servirmos a Ele, sendo submissos à sua vontade, e a vontade dele é expressa na Bíblia, na palavra de Deus, da qual nós cremos. E a vida e a morte, elas devem glorificar ao Senhor em todas as situações, para em tudo que nós glorifiquemos ao Senhor Jesus. E seguir versus curiosidade é algo que nós também é bem interessante, a maneira com que nós pastoreamos as ovelhas do Senhor e a maneira como que nós vimos aqui neste lugar ou estamos como igreja. Como seguidores do Senhor Jesus, conscientes daquilo do plano da redenção, conscientes daquilo que nós somos, fracos, pecadores, antes condenados ao inferno para pagar o pecado que foi cometido contra Deus. Nós estamos vindo aqui em outros lugares pregando o Evangelho como seguidores de Cristo, ou nós estamos vindo aqui como curiosos somente, né? Parar para pensar, não somente de pessoas que nós conhecemos, mas eu já tive também a experiência de entrar num lugar, de participar de grupos, de várias coisas, como um curioso. Simplesmente vou até aquele lugar para conhecer, ver o que está passando, ver o que está acontecendo. Tem pessoas também que a gente tem que, às vezes está vindo na igreja, a gente tem que ficar mostrando para ele a verdade, embora é isso que a igreja realmente faz, mas parece que nunca cai a consciência dela de que aquilo que ela está vindo fazer aqui é aprender o Evangelho e levar esse Evangelho e seguir e glorificar o Senhor, dando a sua vida em sacrifício, em prol de cumprir, de ser submissos à vontade do Senhor, em prol de cumprir com a comissão que o Senhor Jesus nos dá, né? Ou seja, faça uma reflexão agora entre você mesmo e pense nisso quando você for levar o Evangelho. Se você prega o Evangelho também como um seguidor e para que a pessoa também seja uma seguidora, ou você vai somente como um curioso porque você realmente ouviu falar, você achou interessante e você está pregando ali. Algo que eu penso eu que nós deveríamos dar um pouco de atenção e saber como nós estamos fazendo a obra do Senhor. E não sei se fui muito claro a respeito disso, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida ou alguma contribuição, não algo para a gente ficar debatendo, né? Tipo discutindo, algo que não vai chegar em nenhuma conclusão, mas algo para colaborar com o anúncio do Evangelho, com isso que Cristo tem nos ensinado através desses homens que começaram essa nova dispensação que nós estamos vivendo hoje e para onde nós vamos. Então, reflita nisso, estude, anotem, quem quiser as informações aqui das referências bíblicas, você tem liberdade para poder pedir aqui, perguntar qualquer coisa para o pastor Éder, para mim que ele te responde, ou pelo Lisandro também, o Robert, menos para mim, eles explicam melhor do que eu. Então, mas realmente, irmãos, nós como servos do Senhor, como pastores do rebanho do Senhor, digo aos irmãos que estejam tendo consciência daquilo que vocês têm aprendido na palavra do Senhor e tenham consciência de ser um seguidor e agir conforme a palavra nos ensina, pois é muito fácil agir de uma maneira que nós achamos que seja mais fácil diante dos nossos olhos,
aquilo que eu quero fazer, mas sermos servos do Senhor, a fim de cumprir com a vontade dEle, para a glória dEle, para a honra dEle.